O relógio marcava por volta de meia-noite, no horário de Brasília, quando o presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou o início da invasão ao território ucraniano. O pronunciamento foi transmitido pela televisão. Era a madrugada do dia 24 de fevereiro de 2022. A fala de Putin foi sucedida por uma operação militar de larga escala, que tomou partes da Ucrânia de assalto. Eu me preparava para dormir quando recebi a notícia por meio de uma mensagem num aplicativo de celular. Eu sei que é egoísta, mas senti tristeza de pensar que minha noite de sono acabava de ser destruída. Então, me sentei em frente à TV para acompanhar os primeiros desdobramentos da guerra da Ucrânia. E não, eu não estava numa zona de conflito. Minha casa fica a uma distância de 11 mil quilômetros de lá, se minhas contas não estiverem erradas. O problema é que eu daria aula na manhã seguinte, e sabia que muitos estudantes poderiam me perguntar sobre o assunto, e eu precisava estar minimamente preparado para responder. Isso é parte do dever de ofício. Semanas, meses e anos se passaram desde aquela madrugada, e o conflito prosseguiu. No início, as emissoras de televisão e os portais de notícia davam amplo destaque aos bombardeios, à situação dos refugiados e às imagens de explosões e destruição. De repente, até mesmo o brasileiro menos interessado em política internacional tinha à sua disposição uma infinidade de reportagens e análises sobre uma guerra que acontecia no leste europeu. Ouvi pessoas no metrô até conversando sobre detalhes técnicos dos tanques e fuzis usados nos combates. É o que o pessoal da área de comunicação costuma chamar de agenda setting, quando um assunto ele entra na pauta da televisão e as pessoas de repente começam a consumi-lo. Mas com o tempo, o tema passou a gerar menos audiência e as notícias sobre a Ucrânia começaram a ter menos importância do que o esporte, as competições culinárias e as fofocas do mundo das subcelebridades. Seja como for, a pergunta que me faço é: as pessoas realmente entenderam como aquela guerra impacta o sistema internacional? Ou então, sendo mais objetivo, os brasileiros realmente compreenderam que o conflito na Ucrânia também traz efeitos para o nosso dia a dia aqui no Brasil? Bom, meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor de Relações Internacionais, e essa é uma série sobre política. Se você está aqui, imagino que você já tenha ouvido o primeiro episódio, que discutiu como a política afeta o nosso dia a dia das mais variadas formas. Neste segundo episódio, vamos mudar um pouco o foco e pensar no mundo, e mais especificamente, em como acontecimentos globais distantes afetam a sua vida. Espero que até o final deste episódio você perceba que, independentemente de onde more ou de sua profissão, sempre é importante acompanhar o noticiário internacional, pois você certamente é afetado pelo que acontece fora do Brasil. Então vem comigo, sejam bem-vindos ao Tudo é Política. Episódio 2. Como a política internacional afeta a nossa vida. A voz que você vai ouvir agora pertence ao empresário paulistano que pediu para não ser identificado. Ele teme ser reconhecido por amigos ou familiares e virar alvo de bullying por conta de suas opiniões no mínimo controversas. Por isso, ele só autorizou a divulgação deste áudio no nosso podcast se distorcêssemos sua voz. Então, resolvemos adicionar um efeito de voz de pato para evitar constrangimentos. Quem conhece esse empresário, que mora na zona leste de São Paulo, pode pensar que ele é uma pessoa normal como qualquer outra. Ele joga futebol com os amigos todas as semanas, frequenta uma academia perto de sua casa e gosta de viajar com a família aos finais de semana. E sabe por que ele se parece com uma pessoa normal? Porque, evidentemente, ele é uma pessoa normal. Por mais estranho que o áudio possa parecer, é um retrato de como muitos brasileiros pensam a política internacional, seja por desinformação ou mesmo por desinteresse no tema. A gravação foi enviada pelo empresário a um grupo de amigos por meio de um aplicativo. A troca de mensagens ocorreu nos primeiros dias de guerra, quando ele estava mais preocupado com o baixo desempenho de vendas de sua empresa do que com os bombardeios na Ucrânia. Então vamos dar um desconto. Mas, mesmo assim, é uma forma perfeita de ilustrar o quanto o brasileiro desconhece a política internacional. Note que o áudio tem um tom de indignação. É igual a guerra lá na Ucrânia, né? Ninguém aguenta mais, cara, ficar vendo notícias sobre isso, porque não tem nada a ver com o Brasil, né? O que tem a ver uma guerra lá do outro lado do mundo com o Brasil, entendeu? O brasileiro aqui não quer nem saber, não muda nada na rotina do brasileiro, não muda nada na nossa política, não tem nada a ver com o Brasil.
Bom, já que começamos esse episódio da nossa série falando sobre a guerra da Ucrânia, precisamos entender uma coisa. Analistas de política internacional podem ir à televisão e usar expressões técnicas complexas para explicar as causas do conflito. Então, termos como Heartland, Himmland, muitas vezes são usados para contextualizar a posição geográfica dos dois países na Eurásia e explicar como o território é um elemento geográfico fundamental para explicar guerras. E esses analistas não estão errados. Essa realmente é uma boa base teórica para entender o problema em questão. Mas como não estamos em uma aula de geopolítica, mas sim num podcast, vamos seguir por outro caminho. O que interessa para a nossa série é discutir as consequências dessa guerra para a economia brasileira e para o nosso dia a dia, e com isso, evitar que você repita o mesmo erro do empresário que nós ouvimos agora há pouco. Então, para compreender melhor essa relação entre a Ucrânia e o Brasil, é necessário consultar um internacionalista, ou seja, um profissional de relações internacionais que consiga interpretar os efeitos da guerra para a nossa realidade. Preste atenção nessa explicação da Jéssica Hubner, que é presidente da Associação Nacional de Profissionais de Relações Internacionais, a ANAPRE. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia não envolve apenas questões políticas e militares locais, mas também gera um impacto profundo na economia global e, consequentemente, no nosso bolso. Isso acontece porque a Ucrânia é um dos maiores produtores e exportadores de trigo do mundo, uma commodity essencial na produção de alimentos como pão e massas que consumimos diariamente aqui no Brasil. Com a guerra, a produção e a exportação de trigo na Ucrânia foram drasticamente reduzidas e o mercado internacional sentiu esse impacto imediatamente. O Brasil, que depende de importações para complementar a sua produção de trigo, começou a enfrentar a escassez do produto. Isso levou ao aumento dos preços do pão, da farinha e de outros itens básicos que compõem a alimentação de muitas famílias brasileiras. Além disso, quando o preço do trigo aumenta no mercado internacional, outros alimentos e produtos derivados também sofrem reajustes, gerando um efeito cascata que afeta o custo de vida no país. Esse é só um exemplo de como um conflito em outro continente pode impactar diretamente a vida de milhões de pessoas aqui no Brasil. E muitas vezes nem percebemos que a raiz do problema está lá fora. E essa conexão entre política internacional e nosso cotidiano mostra como o mundo está interligado. Por isso, entender o que acontece além das nossas fronteiras é essencial, porque mesmo à distância, esses eventos influenciam nossa economia e até as refeições que colocamos à mesa. Essa explicação da Jéssica é muito interessante. Logo no começo da guerra, o Ministério da Agricultura reforçou que o Brasil não é autossuficiente em trigo. Isso significa que não produzimos todo o trigo necessário para abastecer o mercado nacional. Por causa disso, precisamos comprar do exterior. E, adivinhe só, o Brasil comprava mais de 5 toneladas de trigo justamente da Ucrânia. Então, vamos reconstruir a cadeia logística para entender o tamanho do problema. Primeiro, o trigo plantado em solo ucraniano é colhido pelos agricultores e enviado a algum porto do Mar Negro, onde as sacas são embarcadas e transportadas de navio para cá. Segundo, aqui, os carregamentos precisam chegar até as indústrias, onde viram farinha. E por fim, essa farinha é embalada e normalmente tem 2 destinos: padarias, para fazer o pão, e fábricas, para a produção de massas e biscoitos. Claro que essa é uma explicação simples e didática, mas vou reforçar um aspecto fundamental. O trigo que saía da Ucrânia virava pão, bolacha e macarrão aqui no Brasil. E essa é a base da alimentação do brasileiro, conforme a Jéssica Hubner bem lembrou. Como a Ucrânia está envolvida em uma guerra, a eventual destruição das plantações fez com que o trigo se tornasse mais caro. É uma simples questão econômica de oferta e demanda. Por isso, começou a faltar matéria-prima no Brasil. E quando falta matéria-prima, o produto normalmente fica mais caro. No caso, o pão francês de todo dia e a macarronada dos domingos. Só para se ter uma ideia, nas primeiras semanas da guerra, o preço do bushel de trigo subiu de $7 para $11 no mercado internacional. Bushel é o nome dado à unidade de medida utilizada para a venda de trigo, mas não se preocupe com esse nome, mas sim com o contexto econômico deste cenário. Uma guerra lá longe causa impactos para o nosso bolso. Bem, vamos deixar o assunto guerra de lado por um momento e analisar um outro aspecto da dinâmica internacional que nos afeta e que muitos brasileiros não conseguem entender. Tenho certeza de que você tem um parente que a cada 4 anos reclama quando o apresentador do telejornal dá boa noite e começa a falar sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Isso certamente aconteceu na sua família em 2024. E eu, como professor, ouço esse tipo de coisa o tempo todo. Lembra do empresário que ouvimos no início desse episódio? Ele também demonstrou bastante irritação sobre a eleição dos Estados Unidos de 2024, que opôs a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump, vencedor do pleito.
Cerca de 15 dias antes da chamada Super Terça, a data quando a maior parte dos estados norte-americanos promovem uma ampla votação, o empresário da Zona Leste de São Paulo se engajou em uma discussão com os colegas por meio de um aplicativo de mensagens. Por alguma razão, uma conversa banal sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol se converteu em uma discussão surreal sobre o futuro presidente dos Estados Unidos. Em um determinado momento da acalorada conversa, ele enviou o seguinte áudio. Vale lembrar que ele só autorizou o uso da mensagem neste podcast sob condição de anonimato. Então, optamos por aplicar aquele efeito de voz de pato no áudio para tornar a voz irreconhecível. É importante contextualizar que a mensagem foi enviada em uma conjuntura de insatisfação com o comportamento de alguns brasileiros que, segundo este empresário e não eu, dedicavam atenção demais às eleições norte-americanas, quando o ideal, segundo este empresário, seria se preocupar exclusivamente com a economia brasileira e com a situação do Corinthians, que àquela altura corria o risco de ser rebaixado para a segunda divisão, o que acabou não acontecendo. É isso aí, mano. Esses dias eu fui semana passada, fui na casa de um amigo meu, estava comendo uma pizza lá e tal, e aí começaram a falar das eleições nos Estados Unidos. O Trump voltou, Kamala, não sei o que. Eu falei, mano, você vai votar no Trump e na Kamala? Eu falei, não voto lá. Então pronto, cara. O que isso tem a ver com nós, cara? Qual que é a interferência? A gente nem vota lá, não tem nenhuma relação com isso. Mas interfere no dólar, não sei o que lá. Você vai no mercado, você vai lá, você faz suas compras e tal. Você paga em real ou você paga em dólar? Entendeu? Não tem cabimento essas coisas. O povo fica aí de muito mimimi e não faz as coisas, entendeu? Então ficar reclamando de política externa, interfere, pelo amor de Deus. Pois é, caro ouvinte. Opiniões desse tipo não são exceção, infelizmente. Há muitos brasileiros que pensam desta forma e não conseguem enxergar as relações entre o internacional e o nacional. Note que, de acordo com a percepção do empresário paulistano, o fato de pagarmos nossas contas e nossas compras utilizando o real, a moeda corrente do Brasil, é apontado como uma justificativa para a eleição nos Estados Unidos não nos importar, como se a cotação cambial não flutuasse em função do dólar. Bom, você acabou de escutar a opinião de uma pessoa comum, digamos assim, sobre a eleição norte-americana. Agora, você vai ouvir uma especialista no tema, para você compreender com mais um exemplo o quanto a política internacional interfere na sua vida. Portanto, a disputa entre Kamala e Trump em 2024 tem sim relação com o nosso dia a dia. Quem vai nos ajudar a entender essa questão complexa é a internacionalista Clarissa Nascimento Forner, que é professora de Relações Internacionais e especialista em Estados Unidos. Ela, inclusive, morou em Washington, quando atuou como pesquisadora na Universidade de Georgetown. Bom, acho que tem várias respostas possíveis para essa pergunta sobre como as eleições norte-americanas podem eventualmente afetar o Brasil. E também é importante deixar claro que essa influência das eleições norte-americanas sobre o Brasil, ela pode se dar em vários níveis. Mas, a princípio, eu consigo pensar em pelo menos 3 elementos para os quais eu acho que pode ser interessante a gente se atentar. O primeiro elemento é a própria política externa brasileira. Eu sei que quando a gente fala em política externa, dá sempre aquela impressão de uma certa distância, né, de algo que está muito longe da gente. Mas é importante lembrar que a política externa é uma política que, de alguma forma, antecede ou que até, de certa forma, influencia tantas outras políticas públicas, né, que um país ou que um governo pode conduzir. No caso das relações Brasil-Estados Unidos, a gente está falando de relações que são bem longevas, bem históricas, e bastante importantes na política externa dos dois países, tanto para os Estados Unidos quanto para o Brasil. E quando a gente olha para a Kamala e para o Trump, a gente está falando de 2 projetos de política externa muito distintos também. Então, a depender de qual posicionamento os Estados Unidos passem a adotar, a depender de quem for eleito, a gente pode pensar que isso necessariamente vai influenciar também a condução das relações bilaterais com o Brasil, e também, por consequência, a construção da nossa própria política externa, né? Tanto no âmbito internacional, quanto no âmbito regional e, né, também no próprio processo de formulação dessa política externa. Então, esse com certeza vai ser um ponto para o qual a gente vai ter que se atentar. O segundo ponto pode ser algo um pouco mais próximo, né, talvez, para a gente visualizar, que é a dimensão econômica. Embora os Estados Unidos não sejam hoje o principal parceiro comercial do Brasil, porque esse papel tem sido ocupado pela China já há algum tempo,
eles ainda desempenham um papel bastante relevante na nossa pauta de exportações e importações, e também é importante a gente lembrar, né, que afinal de contas, a principal moeda de circulação internacional continua sendo o dólar, né? Então, aquilo que acontece com o dólar necessariamente também afeta a nossa economia em relação às taxas de juros, né, e coisas do tipo. Um exemplo que a gente pode usar, mais recente, né, para mostrar essa influência econômica, foi a própria guerra comercial, né, que foi iniciada, inclusive, no primeiro governo do Trump, em que ele iniciou ali um movimento de aumento de tarifas em relação aos produtos chineses, e aquilo afetou necessariamente a economia de vários outros países, incluindo o Brasil, né, justamente porque esse movimento levou ao aumento de preços, né, de vários produtos importantes. Então, pode ser que a gente consiga observar algo similar também, a depender de como os Estados Unidos organizam as suas propostas econômicas, seja com a Kamala ou com o Trump, e isso com certeza também deve nos afetar mais diretamente no nosso dia a dia. E talvez o terceiro efeito seja algo de ordem mais social, né? Justamente porque a gente também está falando de eleições que elas estão acontecendo dentro de um registro ou de um fenômeno que é mais recente, mas do qual a gente tem falado bastante desde o surgimento do Trump na arena política, que é a ascensão das chamadas novas direitas globais, né? Esses movimentos de extrema direita, que a gente sabe que não são representados, né, só pelo Trump, há outros exemplos também. Aqui no Brasil a gente teve o governo do Jair Messias Bolsonaro. Então é possível pensar também que, a depender de quem a gente tenha, né, sendo eleito como presidente dos Estados Unidos, isso possa gerar também um efeito rebote no sentido de talvez levar a um possível fortalecimento desses grupos também no Brasil, né? E aí, com isso, a gente ter talvez um aumento, né, de oposições aí no campo social e no campo político ao governo Lula, o que evidentemente também pode causar dificuldades para a governabilidade, né, do governo atual. Então, isso só para mencionar alguns efeitos possíveis, né? Mas acho que tem outras milhares de coisas que a gente poderia mencionar eventualmente. Mas para mostrar essa importância mais direta, eu iria por esses 3 elementos. O início da fala da Clarissa mencionou o termo política externa, ou seja, o conjunto de ações de um país no plano internacional. Eu tenho uma hipótese para tentar explicar por que pessoas como o empresário da Zona Leste de São Paulo pensam de forma absurda sobre política internacional e seus efeitos para o Brasil. Por uma razão cultural, o brasileiro tem muita dificuldade para entender o que é política externa, como ela se relaciona com o mundo globalizado e sobre as interconexões entre o Brasil e o exterior, e como isso afeta o nosso dia a dia. E, a partir disso, as pessoas acabam não aprendendo o que é a ONU, para que serve a Organização Mundial do Comércio e por que uma eleição estrangeira pode sim prejudicar a nossa economia. Eu convidei o historiador Heitor Loureiro, que também é professor de Relações Internacionais, para fazer uma reflexão sobre essa questão. Prestem atenção aos exemplos que ele usa para nos ensinar como o contexto global afeta aspectos bastante cotidianos aqui no Brasil. De todas as políticas públicas, a política externa é talvez a que as pessoas têm menos afinidade ou interesse e tem muito impacto na vida delas. A política externa acaba sendo algo muito circunscrito, às vezes aos debates na academia, nos círculos especializados da diplomacia ou da imprensa especializada em política internacional, só que a vida de todos nós numa sociedade globalizada, ela está relacionada com as decisões que são tomadas dentro e fora dos nossos países. É uma frase muito célebre, aqui diz que nós podemos até ganhar nossos salários em reais, só que a gente come em dólar, na medida em que o Brasil é um país grande produtor de produtos agrícolas e agropecuários, por assim dizer, e esses produtos muitas vezes são comercializados no mercado exterior e precificados no mercado exterior. Isso afeta o nosso custo de vida aqui dentro do nosso país. Então, as decisões que um país toma da sua pauta de produção e exportação, se vai vender produtos ou se vai usá-los aqui dentro, ou se fecha um canal importante com algum país que é consumidor dos nossos produtos, isso tudo afeta, sim, a nossa situação aqui. Eu acho que o exemplo mais claro é o do combustível, o preço do petróleo. Esse preço ele varia no mercado internacional. É claro que tem a lei da oferta e da procura, né? Tem todas as variáveis da produção de petróleo pelo mundo, mas também decisões políticas, como agora as guerras que nós estamos vendo no Oriente Médio, elas afetam o preço do petróleo e, por consequência, afeta o custo do combustível aqui no Brasil. E num país tão dependente do modal de transporte terrestre e movido a combustível fóssil,
movido a hidrocarboneto, como é o caso do Brasil, tudo chega para a gente através de estradas e rodovias, portanto caminhões. Então, se o preço do combustível sobe no mercado internacional, isso impacta o preço do combustível aqui no Brasil, isso tudo vai ser repassado para o consumidor. Então, o pé de alface que eu comprava antes por um preço determinado, agora vai ter um aumento porque estourou uma guerra no Oriente Médio e o preço do combustível no mundo inteiro subiu. Então, a política externa ela é muito importante, a política nacional, de forma geral, ela é muito importante para a nossa vida cotidiana. Quer a gente aceite isso, quer a gente não aceite, quer a gente tenha consciência disso, ou quer a gente seja completamente ignorante nesse aspecto. Então, por mais peculiar que pode parecer um conflito no mundo, por mais distante, por mais nichado que pareça determinado assunto, num mundo globalizado, num mundo nos quais as cadeias globais de produção elas estão todas interligadas, isso afeta diariamente a nossa vida prática. Todo mundo lembra o caos logístico que foi quando um navio ficou atravessado no canal de Suez, o que paralisou o comércio global por aquele canal por algumas semanas. Isso impactou a entrega de produtos, de peças, de componentes aqui no Brasil. Muitas empresas foram prejudicadas nesse sentido. Lembro bem que teve até uma questão envolvendo manutenção de elevadores no Brasil, porque muitas peças vinham de lugares distantes do país por meio de navios que atravessavam o canal de Suez. Naquele momento, várias pessoas no Brasil ficaram impossibilitadas de fazer manutenção dos elevadores porque aquelas peças não chegavam. Então é muito importante sim a gente ficar atento ao noticiário internacional, a gente ficar atento no movimento de peças no tabuleiro internacional para a gente entender os impactos que isso vai ter na nossa vida, seja para prevenir esses impactos, seja para mitigar esses impactos, ou mesmo, dependendo do tema, dependendo do assunto, dependendo da matéria, para manobrar essas questões no interesse do nosso país, no interesse da nossa sociedade ou da nossa empresa, se for o caso. Agora que ouvimos o Heitor, vamos escutar o Guilherme Ginjo, que é especialista em economia política internacional. Ele ajuda a explicar uma questão complexa ligada ao sistema internacional e a diferença entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Educação, ciência e tecnologia são essenciais para levar ao desenvolvimento, e é por isso que o brasileiro também precisa se preocupar com política internacional. O Brasil, entre os anos 90 e o início dos anos 2000, praticamente universalizou o acesso ao ensino básico. Fez isso a partir de políticas públicas e com decisões políticas. Mais do que isso, essas decisões eram suportadas, tanto no financiamento quanto no plano ideológico, por agências internacionais e representavam uma proposta aos países pobres. Essa proposta defendia que os ganhos sociais do dinheiro investido no ensino básico geram mais retorno social, enquanto os investimentos no ensino superior, menos. Em outras palavras, Brasil e muitas outras nações, por meio de seus formuladores de políticas públicas, convergiam com a ideia dessa premissa teórica, além de acessarem recursos materiais disponíveis para dedicarem amplos esforços para o acesso prioritário à educação básica. Nesse período, o ensino superior e a pesquisa foram, por decisão política, colocados em um segundo plano, um período de redução da oferta e de subfinanciamento. E aí temos um paradoxo. Desde a década de 1960, algumas das principais contribuições teóricas da economia política latino-americana defendem a ideia de que a divisão do mundo entre centro e periferia faz relação às economias mais baseadas em progresso tecnológico numa condição de vantagem em relação àquelas menos tecnológicas. Portanto, a pesquisa e a tecnologia seriam condições necessárias para a superação da condição do subdesenvolvimento. Com isso, se não se adota uma política nacional de ensino superior, ciência e tecnologia, uma nação reduz suas possibilidades de limitação da condição de subdesenvolvimento. Nesse caso, ela simplesmente participa de uma divisão internacional de trabalho, no qual algumas nações são produtoras e beneficiárias da tecnologia, enquanto outras simples reprodutoras. Ou seja, se o brasileiro desconhece ou pouco se interessa por política internacional, significa que há falhas no processo de educação, que é essencial para desenvolver um país no plano global. Agora eu vou mudar um pouco o foco dessa conversa, beleza?
Nós já falamos sobre como uma guerra e uma eleição estrangeira podem impactar na nossa vida aqui no Brasil. Então imagino que muita gente agora esteja pensando nos grandes efeitos da política internacional para o nosso dia a dia. Se esse podcast realmente funcionou, e eu espero que tenha funcionado, eu posso supor que alguém está nesse momento navegando em algum site de notícias internacionais enquanto continua escutando o episódio. Porém, esses grandes temas midiáticos não são os únicos assuntos globais que impactam o nosso cotidiano. Por isso, quero mostrar como as cidades e as empresas também são afetadas pelo contexto internacional de formas mais diretas. Assim, você vai aprender que coisas mais próximas da nossa realidade são impactadas pelo contexto internacional. Vamos começar pelos municípios. No primeiro episódio desta série, você aprendeu para que serve a prefeitura, correto? Você já entendeu que é papel do prefeito arrumar o asfalto, cuidar do trânsito, garantir que haja vagas em escolas e hospitais, dentre outras diversas coisas ligadas ao gerenciamento dos assuntos cotidianos. A questão é, muitos problemas enfrentados por uma cidade brasileira também ocorrem em cidades de outras partes do mundo. Logo, as soluções para esses problemas também podem ser compartilhadas num trabalho de cooperação internacional. Vou te dar um exemplo prático. Em 2015, a cidade de Maputo, localizada em Moçambique, no continente africano, enviou uma delegação ao Brasil para visitar Guarulhos, na Grande São Paulo. Os moçambicanos estavam em busca de soluções para melhorar a gestão dos cemitérios locais. Eles estiveram no Brasil para uma série de visitas técnicas e rodadas de conversa para entender como eles poderiam levar para Maputo algumas experiências desenvolvidas em Guarulhos para implementar mudanças em seus serviços funerários municipais. E esse é um caso curioso, que mostra como os agentes subnacionais também fazem relações internacionais entre si para solucionar problemas que podem parecer pequenos se comparados a uma guerra, mas que afetam diretamente a vida de todo mundo que vive naquele local. Esse é um exemplo daquilo que chamamos de transferência internacional de políticas públicas, ou seja, o ato de importar ou exportar uma solução de uma cidade para outra em outra parte do mundo. É a prova de que, mesmo sem percebermos, o contexto internacional causa impactos na nossa vida. Preste atenção à explicação do internacionalista Tiago Félix Mattioli, que é professor de Relações Internacionais e um especialista em assuntos ligados à paradiplomacia, ou seja, a diplomacia praticada pelas cidades. Quando nós falamos de política internacional, as pessoas geralmente pensam nos embaixadores, embaixadoras, nos presidentes, primeiros ministros que estão aí se reunindo em algum lugar do mundo, na ONU ou em algum tipo de evento internacional. E isso, obviamente, faz parte da política internacional. As organizações internacionais, os eventos, as reuniões de cúpula, tudo isso é muito importante. Mas a gente tem que também compreender que as relações internacionais e a política internacional afetam a vida do dia a dia, as nossas vidas cotidianas, aquilo que a gente vive no nosso bairro, no nosso país, é obviamente impactado pela política internacional. É muito fácil a gente perceber isso quando a gente fala de um conflito internacional, como no caso da guerra da Ucrânia, na qual existem aí impactos sobre o preço dos alimentos, preço das commodities agrícolas, preço de remédios, inclusive. Então, muitas vezes a gente vai na farmácia e um remédio aumentou, o preço do pão aumentou, a safra tem algum tipo de impacto por conta dos fertilizantes, por conta dos insumos, e isso obviamente nos impacta. Mas também há uma outra área da política internacional, que a gente chama de paradiplomacia, que é quando as cidades, estados, regiões fazem relações fora das suas fronteiras, com outros estados, outras regiões de outros países, que também afeta a nossa vida. Então, quando a gente olha uma ciclovia sendo feita, ou então um posto de saúde que aplica um tipo de protocolo diferente, ou quando a gente percebe a instalação de semáforos que são inteligentes. Tudo isso pode parecer uma política pública local, que foi pensada ali pelo prefeito, pela sua equipe, mas muitas das vezes ela é, na verdade, parte final de um processo que nós chamamos de transferência internacional de políticas públicas. Então, os nossos prefeitos, os nossos políticos locais também olham para o mundo, também se reúnem, também conversam entre si para poder divulgar experiências e boas práticas que acabam sendo trazidas para algum outro país, acabam sendo implementadas por outros países e que, obviamente, impactam a nossa vida. Então, o estudo das RI, o impacto da política internacional, ela é, de fato, existente na vida de todos nós. Então, é importante que a gente pense como que, olhando para a nossa cidade, olhando para o nosso país, a gente consegue perceber isso, tanto de forma positiva como de forma negativa. O exemplo das cidades é bastante interessante. Em novembro de 2024, eu, o Tiago Mattioli, que você acabou de ouvir, e 2 colegas da Associação Nacional dos Profissionais de Relações Internacionais, a Jéssica e o Nilo, publicamos um estudo até então inédito no Brasil. O país passava por eleições municipais
e nós fizemos o esforço de ler os planos de governo de todos os candidatos a prefeito das capitais. Lemos quase 200 planos de governo. O objetivo era procurar por propostas de internacionalização das cidades, com o intuito de compreender como os cidadãos seriam impactados pelas possíveis ações globais desses municípios, caso aqueles candidatos fossem efetivamente eleitos. Uma das conclusões foi que a cidade de Belém do Pará é aquela que mais registrou propostas internacionais nos planos de governo, um total de 24, se somarmos as ideias apresentadas por todos os candidatos. E São Luís do Maranhão foi a cidade com o menor registro de propostas de internacionalização nas eleições de 2024, com apenas um registro. Outra constatação importante e preocupante é que o turismo é a categoria com o maior número de propostas internacionais localizadas nos planos de governo dos candidatos das capitais brasileiras. Isso significa que as cidades ainda investem mais em ações que buscam a atração de visitantes estrangeiros, o que gera benefícios econômicos imediatos, do que construir propostas mais amplas que poderiam fortalecer laços comerciais e inovar as economias locais de forma mais estruturada e duradoura. Mesmo assim, esse estudo sobre as eleições é a prova de que há inúmeros problemas cotidianos que nos afetam e que podem ser resolvidos a partir de ações de cooperação internacional. Se você se interessou pelo tema, nós batizamos esse estudo de Mapeamento da Internacionalização das Capitais Brasileiras, uma análise das eleições municipais de 2024. Ele está disponível na internet, é só procurar. Agora que já falamos das cidades, vamos mostrar como as empresas privadas brasileiras também podem ser afetadas pela conjuntura internacional, principalmente no que diz respeito a 3 letrinhas, ODS, ou seja, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bem, não é difícil entender o porquê do meio ambiente e da sustentabilidade serem temas tão importantes. Agora, o difícil é associar as práticas sustentáveis seguidas pelas empresas com a Organização das Nações Unidas, a ONU. Primeiro de tudo, vamos entender o que são os ODS, com alguns exemplos práticos. Quem vai nos ensinar sobre isso é o Nilo Scandaroli, internacionalista especializado em cooperação internacional e políticas públicas. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles foram uma evolução dos Objetivos do Milênio, no sentido de, até mesmo com uma plataforma de cooperação internacional dos países das Nações Unidas, de remediar o nosso mundo da ruína, do fracasso, no momento em que se tem uma série de problemas que são estruturais, que vêm acontecendo e que acontecem numa escala tão larga que não dá para que os governos façam nada, né? Assim, nível de governança internacional. Então, se criam esses objetivos de maneira bem lúdica, bem interativa, trazendo metas. No primeira instância eram 17, agora já são 20. Recentemente foram inseridas as metas 18, 19 e 20, sendo que a 18 é da questão racial, eu não lembro exatamente agora o nome dela. A 19 é arte, cultura e comunicação e a 20 de povos tradicionais, povos indígenas e comunidades tradicionais. Enfim, a ONU lança esses objetivos como uma forma de ser um direcionador de política pública para que os países venham a adotar medidas que contribuam para que aconteça um desenvolvimento sustentável. Ou seja, que os países continuem incentivando o desenvolvimento econômico, mas que esse desenvolvimento econômico não seja às custas da natureza ou da saúde, qualidade de vida, integridade física, mental e emocional das pessoas. Nessa primeira parte da fala do Nilo, entendemos que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram criados pela ONU para buscar meios internacionais para buscar e promover soluções que tornem o mundo mais seguro, com preservação do meio ambiente, equidade de gênero e combate à fome, por exemplo. Mas como as empresas são afetadas pelos ODS e o que você tem a ver com isso? A lógica é a seguinte: os países membros da ONU são estimulados a adotar os princípios dos ODS. Para que eles efetivamente funcionem na prática, os governos criam leis. Chamamos isso de internalização, o ato de pegar uma decisão internacional e encontrar meios de aplicá-la em território nacional. Vou dar um exemplo. O objetivo número 5 dos ODS fala em igualdade de gênero, e isso indica a necessidade de combater qualquer tipo de discriminação contra as mulheres. Convenhamos, dificilmente uma empresa privada de São Paulo, por exemplo, mudaria suas políticas internas simplesmente porque os engravatados decidiram isso numa reunião em Nova York, na sede da ONU. Mas, como forma de internalizar essa demanda, foi sancionada em 2023 a Lei nº 14.611,
que estabelece a igualdade salarial entre mulheres e homens que desempenham a mesma função numa empresa. A mesma legislação estabelece uma punição para descumprir a lei. Conseguiu entender essa relação? A Organização das Nações Unidas determina os caminhos para tornar o mundo mais justo e seguro, dentro de parâmetros acordados entre os países membros. Em seguida, cada nação cria formas de estimular que esses caminhos sejam seguidos internamente. E as empresas, ou seja, os locais onde nós trabalhamos, precisam seguir essas leis para não serem multadas. E, portanto, todos somos afetados, direta ou indiretamente, por decisões que nascem lá no contexto internacional, mesmo que a gente não perceba. Vamos ouvir mais um trechinho da fala do Nilo Scandaroli, com alguns exemplos práticos sobre os efeitos dos ODS no cotidiano das empresas no Brasil. E uma coisa interessante, que é um movimento que está se tomando, é que os ODS têm sido um palco para que empresas venham a fazer negócios. Então, o engajamento com o ODS tem feito sentido para um mercado consumidor que valoriza esse tipo de iniciativa, porque a gente vive hoje num mercado, capitalismo de stakeholders. Então, o mercado consumidor, com acesso à informação e à tecnologia, ele pode escolher aquilo que ele vai comprar, que ele vai consumir, que ele vai financiar de certa forma. Mas que a parcela que tem consciência para esse tipo de coisa ainda é muito pequena. Então, por exemplo, essa população que representa a grande massa brasileira e de vários outros países, por exemplo, que são vulneráveis a esses pontos em que os ODS tentam trabalhar, é aquela galera que não tem dinheiro, por exemplo, para comprar um produto que às vezes ele segue um protocolo ODS, segue um protocolo ESG e custa 10 vezes mais caro do que 1 quilo de salsicha. Então, é um problema social muito grande que a gente tem na frente. Só que falta muito desse engajamento do ambiente micro. Então, assim, como que a gente consegue pegar uma iniciativa, um bairro, uma perifa sustentável, por exemplo, e desenvolver ações, mesmo que pequenas, venham a cumprir com os ODS e estimular a prática deles. Bom, em 2 momentos deste episódio, eu mostrei a vocês as falas polêmicas de um empresário da Zona Leste de São Paulo. E sim, eu sei que foi desanimador escutar esse cara. E eu também reforcei neste programa que muitos brasileiros realmente não se interessam por política internacional e, consequentemente, não entendem como ela é importante para o nosso dia a dia. Só que, para não encerrarmos essa conversa de uma forma pessimista, eu gostaria de enfatizar que há bons exemplos. Você vai ouvir agora a Maria Eduarda, uma jovem estudante de 18 anos. Ela já entendeu que ninguém está livre dos efeitos da política internacional, mesmo quando não conseguimos perceber. A Duda nos ajuda a pensar que ainda há esperança. O motivo pelo qual eu acho que o brasileiro deveria saber um pouco mais sobre a política internacional, estar mais antenado com o que está acontecendo no mundo afora, é porque as decisões e acontecimentos que são geradas no cenário global, sim, têm um impacto na nossa vida, na economia e no futuro do país. Ou seja, a política internacional consegue afetar desde o preço do pão e da gasolina até a preservação da Amazônia e o poder de compra dos brasileiros. Se cada brasileiro pegasse um tempo para entender um pouquinho mais sobre a política internacional, o que está acontecendo no mundo afora, tornaria o cidadão um pouquinho mais consciente, mais crítico e preparado, se for necessário, para atuar na defesa de seus interesses e do futuro do país. Ou seja, entender como o Brasil é afetado por políticas internacionais ajuda a população a cobrar também lideranças um pouquinho mais preparadas para lidar com desafios globais e também ajuda a entender como isso pode afetar no impacto da nossa economia nacional, seja em preços de produtos ou até comércio exterior. Então, sim, é importante que o brasileiro saiba um pouquinho mais do que está acontecendo na política internacional e no cenário global, porque sim, afeta o Brasil e afeta as nossas vidas. Com isso, chegamos ao fim do 2º episódio da nossa série sobre política. Eu te convido a ouvir o 3º episódio. Nele, vamos falar sobre um assunto polêmico. Quem lacra não lucra? Essa foi uma pergunta e não uma afirmação. E neste 3º episódio, eu vou te mostrar que quem lacra, lucra sim. O meu nome é Rodrigo Galo, sou cientista político e professor universitário. Este episódio do podcast Tudo é Política foi gravado e editado pelo Eduardo Taio. A trilha sonora que você está ouvindo foi composta exclusivamente para o nosso programa pelos músicos Rui Monteiro e Caio Gamarra. Até o próximo episódio.